Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, eterno Rei do Universo. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Colocamos, Senhor, cada vida aqui presente em tuas mãos. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha trazer a bênção que o Senhor tem reservado para cada um, que nós temos certeza que o Senhor tem reservado. Nós te pedimos que o Senhor venha executar estas bênçãos na vida de cada um. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, o Messias. Amém. Muito bem. Nós estaremos estudando Parashá número 47, Re. Significam vejam, é Re, né? Devarim, Deuteronômio, capítulo 11, do 26 até o 16, versículo 17. E eu quero passar um breve resumo dessa Parashá. Que só os 3 primeiros versículos já diz tudo. No capítulo 11, versículo 26, ele diz: vejam, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se der os ouvidos às mitzvotes de Adonai, seu Deus, que entrego hoje a vocês. E a maldição, se vocês não ouvirem as mitzvotes de Adonai, seu Deus, e vos desviares do caminho que hoje te ordeno. Isso já seria o suficiente para que pudéssemos meditar, né, sobre qual seria a vontade, qual foi a vontade, qual é a vontade do Eterno para as nossas vidas. Em seguida, o Eterno começa a destacar alguns pontos para os seus servos se guiarem. Aí fala assim, mas como é que eu faço? Como é que eu faço, né? Para ouvir, para colocar na minha vida, para praticar a bênção, porque eu quero ser abençoado pelo Eterno. Eu prometo que eu vou me esforçar para cumprir as mitzvotes. Eu vou me esforçar. Aí ele dá mais algumas, dentro do resumo da Parashá, ele coloca precauções contra a idolatria, os animais limpos e os imundos, os dízimos, o ano de Shemitah, que é o 7º ano, a libertação dos escravos, e no final ele coloca as 3 festas sagradas, que é Pêssar, Páscoa, Shavuot, que é Pentecostes, e Sukkot, que é Tabernáculo. Esse é um resumo breve de tudo que está ali, em todos esses, são 5 capítulos, né, do 11 até o 16. Muitos, como eu tinha dito, né, muitos ficam com dúvidas. Como é que eu faço? Como eu poderei receber as bênçãos? Como é que eu poderia receber as bênçãos? Ninguém está pensando, está questionando, está preocupado com as maldições, porque nós não queremos isso em nossas vidas. Então vamos nos concentrar nas bênçãos, porque eu observei aqui que é uma coisa automática. A partir do momento que você opta por receber as bênçãos e você cumpre as mitzvotes, você não terá maldição sobre a sua vida, né? Aí esses dias eu estava assistindo um filme, eu e Miriam lá, inclusive eu queria agradecer publicamente, porque Miriam me ajudou muito na confecção dessa Parashá. Então, estávamos assistindo o filme e observamos, era um filme judaico, ortodoxo, e tudo o que eles faziam, eles rezavam antes. Tudo. Eles levantavam antes de botar o pé no chão, eles rezavam. Um garotinho desse tamaninho assim, levantou da cama,
rezou, foi lá para poder tomar água, ele rezou na hora de tomar água, ele voltou, entendeu? Fez de novo, agradeceu ao Senhor, aí Miriam olhou para mim e falou bem assim, não tem como o inimigo entrar, tomar conta de uma vida dessa. O povo reza o tempo todo, o povo está o tempo todo na presença do Senhor. Reza para lavar as mãos, reza quando vai ao banheiro fazer suas necessidades, quando sai, quando vai dormir, quando acorda, tudo. Quando vai tomar água, quando vai tomar o vinho, quando vai comer alguma coisa, tudo, o tempo todo. Ela falou assim, não tem como. E eu analisando isso, falei assim, realmente, se fizermos desse jeito, do jeito que o Eterno requer de nós, não tem como chegar maldições até a nossa porta. Não tem. E nessa maravilhosa paraxá, vamos descobrir são várias, uma das formas de sermos abençoados. Foram citadas nessa paraxá várias formas de sermos abençoados, mas realmente uma, me chamou a atenção. Está no capítulo 15, no versículo de 12 a 18, dessa paraxá. Mas eu gostaria de ler em Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21, versos de 1 a 6. Êxodo 21. No 21. Fala acerca dos escravos. Dos escravos. Uma vez eu li algo de um autor, que eu não me lembro o nome dele, ele disse assim, todos nós queremos liberdade. Todos nós queremos ter o poder de decisão nas nossas vidas. Só que isso, a liberdade e o poder de decisão, nos traz a escravidão. Porque nós somos escravos da liberdade que nós temos. Veja só, escravos da liberdade que nós temos de tomar decisões. Nós tomamos decisões o tempo todo em nossas vidas. Então nós temos que tomar decisões e nós somos escravos disso, porque essa liberdade nós temos. Mas aí, veja só, são estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas no 7º sairá forro de graça. Se entrou sozinho, sozinho sairá. Mas se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Ou seja, se ele chegou como escravo e já era casado, ele vai sair junto com a sua mulher. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Já pensou? Que decisão? Mas se esse escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, eu amo a minha mulher, e amo meus filhos, e eu não quero sair livre, então o seu senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta, ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, então ele o servirá para sempre. Isso me chamou muita atenção. Há muitos anos eu preguei sobre isso, dei um estudo sobre isso numa outra denominação onde eu estava. E agora nessa paraxá eu tive o privilégio de ser escolhido para trazê-la. Eu falei bem assim, isso é importante para mim. Isso foi importante para mim há mais de 30 anos, quando eu decidi seguir os caminhos de Yeshua. Isso fala para as nossas vidas sobre isso aqui.
ele diz o seguinte: então ele o servirá para sempre. Né? Então, ele era um escravo, né? Estava prestes a ser libertado. Mas ele não quis. Ele não quis a liberdade. Ele não quis. Imaginem a situação que aquele homem estava passando ali. Estava sendo oferecida a ele a liberdade. E se nós atentarmos para o nosso dia a dia, quantas vezes é oferecido a nós a liberdade? A liberdade de sair da presença do seu Senhor. A liberdade de, muitas vezes, em alguns casos que nós temos visto, a liberdade de deixar a esposa, de deixar os filhos e viver sozinho. Aquele escravo, ele não queria viver sozinho. Aqui diz que se ele entrou sozinho, ele sairia sozinho. Então o que acontece? Muitas vezes, quando eu resolvi seguir os caminhos de Yeshua, eu já era casado. Mas se eu fosse solteiro? Esses dias eu estive falando com a pessoa falou assim: eu posso me separar tranquilo, que não é pecado não. Não tem pecado nenhum não, eu não quero mais, porque quando eu casei eu não era crente. Então eu posso. E a verdade não é assim. Porque o Senhor está presente nas nossas vidas, desde o momento da nossa concepção. Ele tem um plano, e Ele vai realizar esse plano em nossas vidas. Nós temos que crer nisso, nós precisamos crer nisso, e nós não estamos fazendo nada errado se crermos nisso. Então eu falo sempre, eu já falei aqui algumas vezes, sobre o propósito de Deus nas nossas vidas. O propósito de Deus nas nossas vidas. O propósito é de nos trazer o melhor da terra, o melhor que Ele pode nos dar durante o tempo em que vivemos aqui. Está escrito aqui: se obedecermos aos mandamentos do Senhor. Então o que acontece? Vamos imaginar aqui a situação daquele homem. Naquele momento ali, foi dando o tempo de ser liberto. Imagine o que ele vinha pensando: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque o meu Senhor, se Ele seguir o mandamento, Ele é obrigado a me dar a liberdade. Agora, o que eu vou fazer sozinho? O que eu vou fazer sozinho? E outra coisa, o que o mundo aí fora pode me oferecer melhor do que eu tenho aqui na presença do meu Senhor? Tudo isso passou pela cabeça daquele homem. E a partir daquele momento, ele decidiu que ele ia ficar. Ele chegou para o seu Senhor e falou: eu amo ao meu Senhor. Eu não consigo viver sem o meu Senhor. Eu não consigo. Eu amo o meu Senhor. Eu quero continuar junto com Ele. Eu não quero ter a liberdade. Eu não quero. E, além disso, o meu Senhor me deu uma esposa que eu amo, e essa esposa me deu filhos que eu também amo. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Tudo que nós temos. E eu vou dizer, é gostoso demais servir a Ele. É gostoso demais ser escravo dEle. Aí fala assim: mas como que você está dizendo que você é escravo de Yeshua? Paulo também disse isso lá. Né? Nós somos. Decidimos aceitar o enxerto
passamos a fazer parte. Confessamos que Ele dali para frente será o meu Deus. Eu confessei isso, eu passo a servir a Ele. Mas é uma escravidão tão gostosa, não é? É gostoso demais. Então, a partir daquele momento, aquele homem decidiu que ele ia ficar, porque ele tinha, tudo que ele tinha estava ali. E lá fora ele não poderia conseguir. Então ele decidiu que a sua orelha seria furada. E a partir daquele momento, imaginem, todos que olhassem para aquele homem, porque ele continuou servindo ao seu Senhor, veriam aquela marca que ele tinha na orelha e logo saberiam que ele pertencia a alguém. Mas sabiam que ele já não era simplesmente um escravo. Ele não era um escravo. Romanos 6,17. 6,17. Não, eu tenho aqui o Gálatas 6,17. Romanos 6,17. E o que acontece? Ele decidiu que aquilo dali era a melhor vida que ele poderia ter. Ele era um escravo que teve a oportunidade de sair livre. Todo mundo saberia isso. Ele foi um escravo que teve a oportunidade de sair, mas preferiu continuar servindo ao seu Senhor. E aquele compromisso era um compromisso que ele teria que servir para sempre. Uma única decisão estava falando do resto da sua vida. Né? O resto da sua vida. Mas eu amo o meu Senhor. Eu amo. Esse resto da minha vida aqui, falando de Yeshua, esse resto da minha vida é o resto que eu vou ficar aqui e depois no mundo vindouro. É muito resto. Não é? É muito resto. Então é isso que eu quero. Então eu decidi que a minha orelha seria furada. Aquela marca, ela expressava exclusivamente, dentro do que eu disse aqui, o quê? Amor. Amor pelo meu Senhor, amor pela minha esposa e amor pelos meus filhos. Lá em Eclesiastes está escrito que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Nós ouvimos muito isso em casamentos, né? É você, a sua esposa e Yeshua. Cordão de 3 dobras. Só que aqui estava mais forte ainda. Porque uma dessas dobras, além de ter a esposa, tinha os filhos também. Imagine como era forte. Não ia se quebrar facilmente. É Romanos 6. Vamos ler Romanos 6,17. Romanos, capítulo 6, versículo 17. Shaul disse o seguinte: mas graças a Deus que, tendo vós sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Fostes, o 18, né? Fostes libertados do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Maravilha, não? É isso que o Senhor tem separado para nós. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 1, o Shaul disse que ele se apresenta como escravo do Messias. Como sendo escravo do Messias. Vamos lá? Romanos, capítulo 1, versículo 1.
Se alguém encontrar antes de mim, pode ler. Romanos 1:1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Na minha outra versão estava Paulo, escravo de Yeshua, escravo de Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho. Depois nós temos 1 Coríntios, capítulo 7, 23. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22 e 23. Pois o que é chamado pelo Senhor, olha só o que o Paulo diz aqui. Pois o que é chamado pelo Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira também o que é chamado, sendo livre, escravo é de Yeshua. Quem é chamado, mesmo sendo livre, ele se torna escravo. Mas é gostoso demais servir ao meu Senhor, volto a dizer isso. É gostoso, é gostoso. Ontem eu fui fazer um serviço e eu encontrei funcionários insatisfeitos na empresa onde eu fui. Eu nunca vi eles falarem tanto mal, e eu estava com a paraxá na minha cabeça. E eles falando mal do patrão. Eu falei bem assim, complicado isso. Né? Complicado. E eles falando mal, e eu... mas eles falavam comigo. Não, porque é assim. E no final falou bem assim, você já recebeu? Eu falei, ainda não. Ih, rapaz. Eu falei, não. Não é assim que funciona o meu Senhor. O meu Senhor, Ele só me faz bem. O meu Senhor só me traz alegria. O meu Senhor só me traz satisfação. O meu Senhor diz que Ele me dará tudo o que eu preciso. O meu Senhor diz que conhece a minha necessidade antes mesmo de eu pedir. É bom demais ser escravo dele, não é? E Paulo diz isso aqui para nós. Depois em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. 6:17. Ele diz: finalmente, ninguém me inquiete mais. De agora em diante, não quero que ninguém me cause mais problemas, porque eu possuo as cicatrizes que comprovam que eu pertenço a Yeshua. De quantas cicatrizes Paulo estava falando? Paulo estava falando de 2 cicatrizes, basicamente. 2 cicatrizes. Muita gente confunde esse versículo achando que ele está falando da cicatriz que Yeshua tinha do lado, que tinha nas mãos, que tinha nos pés. Não. Paulo estava se referindo a 2 cicatrizes. Por quê? Ele estava no meio de uma discussão muito grande sobre a circuncisão. E uma das cicatrizes que ele tinha era a cicatriz da circuncisão, que é um pacto, que é uma aliança eterna que o Senhor faz com o povo judeu. A circuncisão. E qual era a outra? A outra é a decisão que ele teve de servir a Yeshua. E espiritualmente, essa primeira que eu falei, era uma cicatriz física. Mas ele tinha uma outra que era espiritual, que era a orelha furada. Porque no momento que ele tinha todas as oportunidades para continuar livre, perseguindo o povo, Yeshua foi lá e chamou. Falou assim, vem cá. Vem cá porque eu tenho algo para fazer na sua vida.
e você vai sofrer muito por causa de mim. Você vai ser o apóstolo entre os gentios. Imaginem, um judeu evangelizando gentios, que não gostavam do judeu, porque judeu tinha feito o quê? Para eles, até hoje, eles pensam assim: não gosto de judeu porque judeu matou Jesus. Imaginem só, Paulo, com aquela fama toda que ele tinha tomado essa decisão. Então a orelha furada dele era uma das cicatrizes que ele tinha. Eu trago as cicatrizes que comprovam que pertenço a Yeshua. Está desse jeito que está escrito. Ele estava se referindo a uma cicatriz física, que é a circuncisão, como eu disse, que é uma aliança eterna com Adonai. E se alguém tem dúvida sobre isso, está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 13, onde o Senhor diz que a circuncisão é uma aliança eterna que ele fez com o povo judeu. E nós temos um outro personagem, o Davi. Davi também expressa a sua entrega ao Eterno. Vocês sabiam? Está lá, Davi. Salmo 40. Salmo 40, versículo 6. O Salmo 40 é muito conhecido. Todo mundo que está na prova, né? Todo mundo que está na prova fala o Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Está na prova, Salmo 40. Né? Só que no versículo 6, ele diz o seguinte, com relação ao Senhor: sacrifício e oferta o Senhor não quis, mas as minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Olha a profundidade disso que está escrito aqui no Salmo 40, no versículo 6. Uma vez que você tem a orelha furada, uma vez que você decide servir ao seu Senhor, seus pecados são perdoados e você não precisa se justificar diante dele, porque ele passa a ter, se ele te amava, ele passa a te amar mais ainda, porque você tomou a decisão de servi-lo para todo sempre, de servi-lo por toda a sua vida. Então, a partir daquele momento, não precisa mais oferecer sacrifícios, você não precisa mais, ele diz aqui, holocausto, porque o sacrifício ele não quer mais, porque a sua decisão é suficiente. A sua decisão diante do Eterno, a sua decisão de servir a Yeshua é o suficiente para ele. E, já quase encerrando, eu sabia que ela ia ser curta. O que Yeshua espera de cada servo? O que ele espera? Cada servo. Ele espera um coração voltado para ele, um coração grato por tudo aquilo que ele tem feito, um coração grato por ter sido chamado, um coração grato por ter sido escolhido, um coração grato por tudo que ele nos tem dado. É isso que ele espera do servo. Ele espera só gratidão, né? E um coração fiel aos ensinamentos, porque foi o início dessa paraxá. Se vocês cumprirem os meus mandamentos, vocês cumprirem as minhas mitzvotes, vocês serão abençoados. Você quer bênção? Cumpra os mandamentos. Você quer bênção? Procure servir a Yeshua com fidelidade. Você quer bênção? Fale de Yeshua para outras pessoas que muitas vezes
estão ao nosso lado, vivendo em maldição porque não conhecem. Estou com uma situação onde uma pessoa, um dia, publicamente na rede social, confessou que estava servindo o outro lado. Não vou falar porque está escrito aqui que nem o nome deles a gente pode dizer. Que estava servindo ao outro lado. Confessou que estava servindo, que agora ele sim seria o seu pai. Ele sim, que a ele ela ia dedicar a vida. E agora ela está numa situação muito difícil, levou uma vida de maldição, mas achava que estava bom daquele jeito, e agora ela está passando por uma situação muito complicada e está pedindo ajuda. Está pedindo ajuda, mas ela não tem coragem de chegar a mim e pedir ajuda. Por quê? Porque se ela chegar, eu vou ter que falar do amor do meu Senhor. E ela não vai querer ouvir isso. Se ela chegar, eu certamente vou falar, e ela sabe disso. Eu vou falar, sabe assim, olha, um dia você escolheu o outro lado, agora você vai ter um trabalhinho para poder voltar. Você vai ter que ter sua orelha furada. E a orelha furada, ela era furada onde? Estava escrito aqui. Vocês lembram que eu li? Ele era levado até a porta, até o umbral da porta, e ali a orelha dele seria furada. Isso, o que traz ainda de enriquecimento desse ato que ele teve? Naquele umbral daquela porta, ficava a marca do sangue que saía da orelha dele. Naquele umbral daquela porta, ficava aquele buraquinho que a ovelha fazia quando transpassava a orelha dele. Aquela porta, provavelmente, ela tinha muitos sinais iguais a esse. E ele poderia dizer, quando ele passasse na frente daquela porta, ele ia dizer, ali tem um pouquinho do meu sangue. Ali tem um pouquinho da marca, porque na circuncisão saía sangue. Esse sangue, é que fazia parte do ritual ali, tinha que sair o sangue. Da orelha dele também teve que sair. E ali ficava marcado aquilo dali. Quando uma outra pessoa passasse, fosse assim, puxa vida, ali, todas as pessoas que decidiram que não queriam ser livres, que queriam servir ao seu Senhor, que amavam o seu Senhor, tem a marca deles aqui nessa porta. E depois nós temos algumas receitas aqui, que eu vou citar ainda, no Evangelho de João, que João escreveu, capítulo 15, João, capítulo 15, João, capítulo 15, versículo 7. 15, 7, diz o seguinte: você teve a orelha furada, não teve? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. No mesmo capítulo, no versículo 10, ele diz de novo: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Mas Yeshua não deu mandamento. Deu, está aqui. Cada palavra que saía da boca de Yeshua era um mandamento. Porque ele diz aqui no 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Ou seja, todos os ensinamentos que Yeshua trouxe, se ele permanecer, é como se tivesse com a orelha furada.
Se permanecer, a cada dia vai ser fortalecido o compromisso que um dia você fez com Yeshua. Ali, ó, eu me apaixonei pelo Eterno porque Ele continuou me amando quando nem eu me amava mais. Nem eu. Eu era escravo, eu estava perdido. Eu tenho um louvor que a gente cantava, não vou lembrar agora. Eu era escravo. Eu estava perdido. Eu não tinha direito a nada. Me faltava amor próprio. Me faltava disposição. Eu não podia nem me comprometer a fazer qualquer coisa que fosse, porque eu era escravo, eu não tinha esse direito. Mas aí o Eterno abriu essa porta. Ele me deu essa chance. E mesmo quando estava tudo perdido, eu descobri que Ele me amava. E no amor dele eu vivo até hoje. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui podem confessar isso abertamente com todo vigor. Eu amo o meu Senhor e dele sou amado. Amém? Shabbat Shalom. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Não se esqueçam, próximo domingo, dia 31, seu Darradom é uma festa. Não esqueçam. E no próximo Shabat, se esforce para estar presente. Amém. Curvem suas cabeças. Yevareha Adonai veshmereha Yair Adonai panaveleha Vihuneka Isa Adonai panaveleha Veiasen leha Shalom. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shabbat Shalom. Deus abençoe cada um.